Bom dia, minha turma do oitavo ano e nono ano, continuando com nossa aula de religião. Nós estamos agora na terceira unidade, primeira quinzena, hoje dia 14/9, mês de setembro, e nós estamos aí já na última unidade, certo? Então, aviso para vocês muito importante. Gente, façam as atividades, por favor. Assim que terminar a aula, você já vai fazer sua atividade, porque você não vai acumular tantas atividades. Aí quando chega no final da unidade é aquela correria. Faça as atividades, leia o texto para responder de acordo com o texto. Por quê, professora? Tem alunos que estão respondendo que não tem nada a ver. Então, por favor. Aí depois diz, eu não fiz todas as atividades porque não tirei 10, porque tem respostas que não tem nada a ver. Então, leiam, prestem atenção, ok? Então, outro aviso importante também, que tem muitos alunos ligando para mim, perguntando, professora, a apostila, já é para responder e entregar? Gente, essa apostila eu vou trabalhar toda a terceira unidade. Hoje nós vamos estar trabalhando aí o primeiro texto da primeira quinzena. Na outra aula nós vamos para o segundo texto. E assim, nós vamos estar trabalhando toda a terceira unidade. E eu vou estar postando atividade lá no Google Sala de Aula, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aí o primeiro texto que fala sobre símbolos religiosos e seu significado. E hoje, nós vamos trabalhar aí sobre os símbolos do cristianismo, certo? Aí vem símbolos religiosos. A diversidade de símbolos religiosos no mundo é muito grande e com significados diferentes, conforme seu credo. Então, toda religião, quando fala em diversidade, está falando diversas. Todas as religiões têm seu símbolo. E o que significa o símbolo? O símbolo nos ajuda a compreender um conceito ou ideia, que faz parte de uma construção de uma identidade. Então, os símbolos ali, ele está contando uma história. Ajuda aí na construção da história e da religião, Porque você vê um símbolo, aquela pessoa vai dizer, qual o significado do símbolo? Para que é que serve? O símbolo só não pode ser adorado, ok? Mas eles estão contando ali uma história. E hoje nós vamos ver aí o primeiro símbolo, que é a cruz, ok? A cruz. A cruz, ele representa o quê? A crucificação de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele foi crucificado. O nome do monte que ele foi crucificado foi Monte das Caveiras. Por quê, professora? Porque lá em Jerusalém, Israel, os bandidos, pessoas que faziam crimes, eles eram crucificados. Os romanos iam lá e crucificavam. E o corpo deles não era tirado da cruz, não. Ficava lá no monte. As aves vinham e se alimentavam. E a história conta que esse monte tinha um mau cheiro terrível. E eram cheios de caveira. Por isso que é chamado Monte das Caveiras, onde Jesus foi crucificado. Porque Jesus foi crucificado no meio de bandidos, de ladrões. Só que o corpo de Jesus não ficou na cruz. José de Arimateia foi lá falar com o governador e colocou o corpo dele, tirou, e o corpo de Jesus foi sepultado. O único ali que foi sepultado foi Jesus, mas os dois ladrões ficaram lá, certo? Então, a cruz representa a crucificação de Jesus, E a cruz aí aponta para o sacrifício de Jesus, que ele teve aí, que ele fez em prol de quê? De salvar toda a humanidade, Você vê que na horizontal e vertical significa o quê, professora? Que Jesus veio salvar a todos. Então, ele não tinha pecado, ele se fez pecado, ele levou sobre si todos os nossos pecados e foi ali, ele sofreu, Ele houve ali um sacrifício. Para quê? Para que toda pessoa que acredita em Jesus seja salva, certo? Então, a única pessoa que pode salvar, que pode levar o homem para o céu, a mulher para o céu, é Jesus. Por quê? Foi o único que fez esse sacrifício. Na Igreja Católica também chamam de crucifixo, certo? Eles colocam a cruz e a imagem. Os protestantes e os evangélicos, eles não usam a imagem, eles só usam o quê? A cruz. Porque eles dizem que a cruz está vazia porque Jesus venceu
a morte. Então, quando Jesus teve esse sacrifício, derramou seu sangue, ele estava vencendo ali a morte. E todo aquele que crê em Jesus vai ter a vida eterna. Quer dizer, passa dessa vida para outra vida, só que agora é uma vida eterna. Outro símbolo também muito importante é o peixe. O peixe, tem lá no texto, lá na apostila, o peixe foi adotado como um símbolo pelos cristãos primitivos durante o período de perseguição romana. Então, esse símbolo aí representava como uma senha, como um código. Por quê? Porque todos os cristãos naquela época eles eram perseguidos, mortos, levavam eles para um coliseu lá em Roma, soltavam os leões se alimentavam, eles faziam um espetáculo com os cristãos, eles matavam. E o que era que acontecia? Eles tinham tanto medo dessa perseguição que eles, para se identificar com outro cristão, eles desenhavam. Por exemplo, eu estava num lugar e outra pessoa estava. Eu desenhava ali na areia o peixe e aí o outro vinha e complementava. Eu sabia que tinha uma pessoa ali que pertencia à mesma religião. Então, esse peixe aí foi um símbolo que eles usavam durante a perseguição. E também significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Certo? Então é importante porque muitas vezes nós vamos para a igreja, a gente vê esses símbolos e não sabe o significado. E hoje nós estamos aprendendo, ok? E vocês observam que o peixe aí, ele é composto, tem lá na apostila de vocês, por um conjunto de iniciais gregas, Aí vocês observam que é um conjunto do alfabeto grego, as iniciais aí, e onde eles faziam o formato do peixe. Outro símbolo também é a pomba, que representa o quê? O Espírito Santo de Deus, que representa a paz. Então, a pomba, ela apareceu aí quando Jesus ele foi batizado, por João Batista no Rio Jordão. Quando João Batista estava ali batizando, a pomba veio, o Espírito veio ali representando ali a pomba, A pomba representando o Espírito Santo. E onde veio uma voz do céu que Deus dizia: esse é meu filho, que vai tirar todo o pecado do mundo, certo? Então, e quem é, professor? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, está aqui na terra. Foi uma promessa de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse aos discípulos que não ia deixar ele sozinho, mas ia deixar um consolador, ia enviar um consolador. E o Espírito Santo está aqui na terra, ele é o consolador. Ele é quem nos conforta, nos consola no momento triste, no momento que a gente está passando por dificuldade. Ele também nos dá assim, força, e ele também nos orienta, nos aconselha, certo? E ele ora também por nós com gemidos inexprimíveis, ok? Então, ele está aqui na terra ajudando, fortalecendo e orando, porque Jesus foi, mas ele disse que não deixaria os discípulos, as pessoas que acreditam nele sozinho. Aí ele enviou quem? O Espírito Santo de Deus. E também a gente observa que em muitas imagens a pomba parece com um raminho de oliveira. Aí foi quando Noé soltou a pomba para ver se tinha terra. Depois do dilúvio, vocês lembram dessa história, que teve um dilúvio. E Noé queria saber se já tinha terra, tinha um lugar para eles ficar. E aí a pomba foi e trouxe esse galinho de oliveira, dizendo a Noé que já tinha um lugar para eles permanecer, sair da arca, certo? Então aí a pomba simboliza a paz e simboliza também o Espírito Santo de Deus. Aqui também nós temos outro símbolo, que é aí 2 letras aí do alfabeto grego, que é o A e o outro é o ômega. E Jesus diz lá no livro de Apocalipse 1:8, onde ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Que significa o quê? Eu sou o início e eu sou o fim. Eu tenho um domínio sobre tudo. Então aí essas letras aí é do alfabeto grego, certo? E aqui outro símbolo é o Cordeiro, O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse cordeiro aí representa quem? Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi morto. Porque no Antigo Testamento eles faziam sacrifício, eles ofereciam o cordeiro ali em sacrifício, uma maneira de adorar e também pedindo perdão dos pecados. Porque no Antigo Testamento e tinha um sacerdote que ele orava pelas pessoas pedindo perdão e depois ele sacrificava um cordeiro.
que Deus permitia que isso fosse feito, que já era o que? Uma representação de Jesus, que vinha também ser sacrificado, ser morto para salvar toda a humanidade, ok? Aqui nós temos também aí Jesus, não? Quando ele foi à cruz, quando ele foi crucificado, a imagem, a representação, onde ele estava ali dizendo, eu estou aqui sofrendo, estou aqui para perdoar todos os pecados, estou aqui pagando um preço para que todos aqueles que creem em Jesus tenham vida eterna. Então nós não precisamos sofrer, nós não precisamos pagar mais nada, porque Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário, e ele ali perdoou todos os pecados, certo? Então ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque ele venceu a morte aí na cruz do Calvário. E só ele tem o poder de perdoar todos os pecados, só ele é o advogado, E aí o que é que acontece? Há uma diferença da pessoa que peca e pede perdão e reconhece que pecou, e da pessoa que quanto mais peca, mais quer pecar, não tem essa consciência, E aí Jesus aqui, esse sacrifício é para o quê? Para perdoar e para levar o homem para o céu. Então, esse sacrifício aí, todas as pessoas que acreditam, o cristianismo assim ensina. Aqui nós temos também o batismo de Jesus, quando ele foi batizado, e vocês estão vendo a pomba, o Espírito Santo vem em forma de pomba, e o batismo significa o quê, professora? Você deixar a velha natureza, o velho homem, você renascer de novo, deixar os maus costumes, deixar as coisas ruins, e reconhecer quando você também está pecando, porque tem pessoa que não reconhece. Então, o batismo significa o quê? Que você está sepultando tudo que é ruim em você e está nascendo de novo, Porque Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ir para o céu. Então, aí é um novo nascimento. E Jesus tinha pecado aí, professora? Não. Mas ele estava fazendo o quê? Uma demonstração, Que o homem tem que se batizar, o homem tem que deixar o velho eu, e o batismo significa isso, você deixar a velha natureza e nascer de novo para Jesus, ok? E aí nós estamos vendo o símbolo também da pomba, que eu já expliquei para vocês, que é o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa maravilhosa, que nos conforta e nos ajuda. E aqui nós temos um alfabeto grego, onde Jesus diz que ele é o quê? O princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, eu tenho domínio sobre tudo. Então vocês observem, que algumas letras é igual ao nosso alfabeto, e outras letras aí é diferente, ok? Aí é alfabeto grego, alfa e ômega. E aqui nós temos o sacrifício, o Velho Testamento, Abraão aí sacrificando um cordeiro junto com seu filho, Isaac. E aí eles faziam isso para quê, professora? Para adorar a Deus e também pedir perdão dos seus pecados. E esse sacrifício aí do cordeiro já era representando o que? Jesus, que ia morrer em prol de toda a humanidade, Então aquele sacrifício de Jesus foi muito forte, porque ele está dizendo ali, eu estou sacrificando para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em mim um dia vai morar no paraíso. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, volte a viver. Então foi um sacrifício muito sério que Jesus fez, muito forte, para que ninguém um dia venha dizer, mas eu não entendi, não. Então, o cristianismo, ele traz esse ensinamento, que aquele sacrifício que ele fez foi ali trazendo perdão, foi ali trazendo o quê? Que as pessoas um dia vai morrer, mas vai ter a vida eterna, certo? Então, gente, até a próxima aula. Então, a gente viu aí os símbolos do cristianismo, que é a cruz, o peixe, a pomba, o alfa e o ômega, que é o alfabeto grego, e o cordeiro, certo? Então, eu vou postar lá a atividade, tá fácil, leiam para responder, ok? E até a próxima aula e um grande beijo a todos vocês. Tchau!